Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Louvado seja Deus. Aleluia. A igreja pode sentar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente vê o pastor Ismael com essa câmera dele, já dá uma tremida nas pernas, né? É igual quando a gente vê um médico com a injeção na mão, né? A gente sente aquele pânico, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por cada um dos irmãos que está aqui nesta noite, pela minha vida, que o Senhor tem sustentado, né? Tem segurado nas minhas mãos. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui hoje. Nós já iniciamos esse culto com um momento de oração e que bênção que foi. Louvado seja Deus. Irmãos, que propósito maravilhoso. Aleluia. Que tema maravilhoso para uma campanha, né? Tão necessário para os dias de hoje, né? Todo o tempo foi necessário a oração na vida do crente. Aleluia. Mas nos dias de hoje em que nós estamos vivendo, aí os princípios das dores, né? A gente está vendo tanta coisa acontecer. É tão necessário nós estarmos aprendendo a estar nos pés do Senhor, aprendendo a buscar a esse Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar a amada igreja a ler a palavra do Senhor no livro de Lucas 11. Louvado seja o nome do Senhor. Estou com um pouco de cuidado, irmãos, no que eu vou falar, porque eu confesso à igreja, já peço perdão desde já. Como hoje foi reservado, né, está reservado aí o primeiro sábado para o trabalho com as irmãs, e por esta feita, né, foi me dada a oportunidade para estar trazendo esse primeiro dia da campanha a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu confesso que essa semana foi um pouco atribulada, um pouco agitada, e eu não tive assim muito tempo para estar meditando na palavra do Senhor. E há um tempo atrás Deus colocou um tema no meu coração, através de um louvor que eu ouvi, e eu fiquei tentando aprender alguma coisa sobre aquele tema. Mas eu confesso que do meio da semana para cá Deus foi mudando as coisas, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque a obra é dele, a vontade é dele, né? Louvado seja Deus. Eu sou dele, ele faz da forma que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vem a palavra do Senhor em Lucas 11, o Senhor Jesus nos ensinando a orar, né? Louvado seja Deus. Então eu quero passar um pouquinho para os irmãos daquilo que eu pude absorver, né, através dessa palavra. Louvado seja Deus. Que diz assim: a oração do Pai Nosso. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos cada dia o pão nosso cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, já bastava a gente ler isso aqui, entender o que o Senhor está dizendo e pronto, né? Se a gente fosse versículo por versículo dessa palavra, que é pequena, né? São apenas 4 versículos ali onde o Senhor, 3 versículos onde o Senhor nos ensina a orar. Uma oração curta, objetiva, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e bem consciente. Porque nós temos que orar com consciência. Né? Louvado seja Deus. Tudo que nós vamos falar para o nosso Deus não é ficar falando da boca para fora, falando,
mas nós temos que orar com consciência. A nossa oração, ela pode ser pequena, mas ela tem que ter uma qualidade. Né? Louvado seja Deus, ela tem que ser objetiva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, e aqui é maravilhoso, porque Deus, Jesus ali, Ele quer nos ensinar que Deus, Ele é o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer nos remeter ao conhecimento da paternidade de Deus. Aleluia. Ele é nosso Pai e nos prometeu estar todos os dias conosco. Cristo, Ele nos prometeu estar conosco todos os dias, cuidando todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Deus, Ele não nos quer como órfãos, mas Deus, Ele tem nos chamado como filho. E é necessário que nós entendamos que Ele é o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vem nos falar aqui, no versículo 3, que dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Louvado seja Deus. Jesus aqui Ele está nos mostrando que nós devemos ser dependentes do Senhor. Ele quer nos ensinar a sermos dependentes do Pai. Aleluia. Nos ensinando que a cada dia, assim como Deus mandava ali no maná, diariamente a quantidade exata do maná para o seu povo, para que eles não passassem necessidade. Assim o Senhor também quer que seja na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele quer nos mostrar que nós não devemos viver aflitos, preocupados, ansiosos, se preocupando no que vamos comer no dia seguinte. Deus, Ele não quer nós nos preocupando que nós temos que estar abastecendo ali as nossas, vamos dizer, os nossos armários, né? Vivendo uma vida. Muitas das vezes nós deixamos de estar na presença do Senhor, de fazer a vontade do Senhor. Nós nos ocupamos tanto nessa busca em estar enchendo os nossos celeiros, não deixando faltar, se preparando para o dia seguinte, que nós deixamos a desejar essa parte de intimidade com Deus. Né? E essa palavra, irmãos, ela vem nos dizer que basta aquilo que o Senhor dá naquele dia, porque Ele é um Deus que cuida, como o pai cuida do filho. Aleluia! Você, como pai que busca o alimento a cada dia para o seu filho, né? Para que todo dia a sua mesa tenha o que oferecer à sua família. Assim Deus faz conosco, irmãos. Deus, Ele não quer que a gente viva ansioso, correndo atrás, porque tem que ter, e deixando, muitas das vezes, né, de termos a comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque no momento em que nós obtemos essa comunhão com Deus, o crente que já tem essa comunhão com Deus, que obtém essa comunhão com Deus, ele não se preocupa mais com o dia do amanhã. Ele consegue, irmãos, uma forma tão linda, quando você aprende a confiar no Senhor, quando você aprende a entregar nas mãos do Senhor o teu problema, a tua causa, porque você descansa, você tem a liberdade de adorar a Deus, você vive feliz. Louvado seja Deus. Então, muitas das vezes, irmãos, o que eu vejo aqui, Deus, o Senhor nos ensinando através dessa palavra a sermos totalmente dependentes de Deus. Aleluia! Quando eu olho para esta palavra, eu vejo, né, o Senhor aqui nos ensinando, e eu percebo, até mesmo pela minha vida, quando a gente entrega algo nas mãos do Senhor, você confia, está lá nas mãos dele. Muitas das vezes você ainda quer aquela preocupação, né? Porque é difícil se você tirar da sua mão e deixar nas mãos dele. É difícil obter essa confiança. E às vezes você tem que lembrar, não, eu deixei na mão do Senhor, então eu não posso mais me preocupar com isso. E aí você sobra tempo para você cantar, para você glorificar. Aleluia! Isso é descansar no Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu, há um tempo atrás, hoje eu estava comentando ali na casa dos nossos irmãos, passei a tarde um pouco ali com eles, a gente conversando, e eu estava tão ansiosa, irmãos, por uma situação que eu cheguei a adoecer. Aleluia. Tão ansiosa eu estava, e eu não sabia como lidar com aquela situação, porque era algo novo para mim. E eu comecei a ficar aflita, como eu já falei, adoeci. E eu achava que os meus olhos eram que cuidavam, eu achava que a minha presença era que cuidava. E eu comecei a adoecer, irmãos, de tão aflita que eu estava. E aí, quando foi um dia, eu não aguentava mais. E eu passei o dia, porque eu tenho o costume de, quando eu estou muito aflita, muito preocupada com a situação, eu fico elétrica. Eu começo a pegar a casa, eu limpo, eu viro os móveis, eu tiro do lugar, eu vim para casa, porque isso a minha cabeça vai funcionando e meu corpo também. E eu fiquei o dia inteiro naquela situação e aquela vontade de orar. E eu não parava com o serviço e aquela vontade imensa de orar, né, de descer na presença do Senhor. E aquela preocupação de nós estava me consumindo. E eu não sabia mais o que fazer, eu não sabia mais como agir e eu não conseguia mais, não tinha palavras para orar. Muitas vezes eu ajoelhava e falava: Espírito Santo de Deus, ora por mim, né? Como tem um hino, né? Ora por mim, me ajuda a orar por essa situação, porque eu não sei. Como eu já falei, a situação era nova para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando chegou no fim da tarde, eu já com a casa toda limpa, mas aí eu entrei pro quarto e tinha uma montanha de roupa lá para dobrar, para guardar, e eu comecei a guardar aquela roupa, dobrar aquela roupa, e o coração angustiado, e algo dizendo que era para eu orar. E de repente, a minha filha na sala estudando, meu filho lá no quarto, meu esposo ainda estava no trabalho, nesse dia eu não tinha ido trabalhar. E aí, de repente, aquela voz bem forte: desce, desce. E eu desci na oração, do jeito que eu estava ali, larguei aquele monte de roupa e desci ali na oração. Irmãos, que oração! Parecia que realmente o Espírito Santo de Deus estava direcionando aquela oração. Que coisa linda! Aleluia! Sabe quando você ora e você não consegue parar? Louvado seja Deus. Glória a Deus! E naquele dia, Deus derramou um renovo tão grande na minha vida. Foi algo tão, assim, espetacular. Porque eu não tinha sentido daquela forma. E eu gritava dentro daquele quarto, orando, falando em línguas estranhas. E aquela vontade de orar, de falar com Deus, ali como se Ele estivesse presente naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu levantei daquela oração, irmãos, eu levantei diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Porque a partir dali o Senhor me ensinou a deixar nas mãos dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu deixei tudo na mão dele. E aí quando eu vinha aquela preocupação novamente na minha cabeça, né? Eu dizia: não, está nas mãos do Senhor, deixa eu me aquietar. E eu comecei, irmãos, a ficar tranquila, ficar alegre, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo não me preocupou mais, porque eu deixei nas mãos dele, que tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor naquela noite, Ele me ensinava como orar. Ele me ensinou como deixar na mão dele e tirar a preocupação, irmãos. Porque muitas das vezes o que acontece é que nós queremos fazer do nosso jeito. Nós achamos que nós conseguimos, que nós podemos, que nós vamos fazer. Mas tem coisas que é para Deus fazer, e é do jeito dele, e é no tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor vem nos dizer lá em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de chorar, há tempo de rir. Louvado seja o nome do Senhor. É tremendo, irmãos. É tremendo quando você compreende, quando você começa
a entrar na presença do Senhor, não só para pedir, não só para questionar, porque muitas das vezes nós vamos orar e a gente pede algo, depois de uns 2 dias algo não aconteceu e a gente vai e questiona. Por que, Deus? O porquê disso, o porquê daquilo? Por que isso aconteceu comigo? Não é assim, irmãos? Muitas das vezes a luta está tão grande que a gente fala, por que, Deus? Mas Deus, Ele nos ensina a perguntar, para que, Deus? Porque quando Deus te prova, irmãos, quando você está passando por uma luta, por uma situação, é porque Deus tem algo a fazer. Aleluia! Tem um objetivo, tem um propósito de Deus na luta que você está passando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E cada vez que você desce na oração, irmãos, com humildade, que é o primeiro passo, a primeira coisa que você aprende é ser humilde. Quando você desce na humildade, na presença do Senhor, você nunca mais faz essa pergunta, para que, Deus? É por que, Deus? E sim, para que, Deus? Aleluia! Glória a Deus! E aí Deus vai começar a desenrolar um bolo. Ele vai fazer você compreender, se não naquele momento, mas em outro momento, o Senhor vai te mostrar o porquê daquela situação. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tenha certeza, irmãos, voltando lá no assunto de quando nós entregamos a Deus, tenha certeza de que como Deus faz, é da forma melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha a confiança de entregar nas mãos do Senhor Jesus. Saiba pedir ao nosso Deus, né? Louvado seja Deus. Quero ler com vocês, irmãos, aqui uma referência. Aleluia! Em 1 Samuel, louvado seja Deus. A irmã Ana nos ensinando ali a orar, né? A pedir. Louvado seja Deus. Irmãos, é importante que a nossa oração também, aleluia, ela seja direcionada ao reino dos céus. Né? Louvado seja Deus. Que a gente não venha só pedir para bens para as nossas vidas, bens materiais, mas que a tua oração seja, irmãos, primeiro, para que você seja uma bênção. Aleluia! Que a tua oração tenha propósito, tenha direcionamento com o reino dos céus. Mas como que é essa oração, irmãs? É quando você pede algo que é para glorificar a Deus, que é para usar na obra dele. Aleluia! Aleluia. É quando Deus, aleluia, é quando você pede para que Deus te mude, para que Deus te deixe do jeito que Ele quer. Né? Louvado seja o nome do Senhor. É quando você se coloca na posição, aleluia, da obra, do trabalho do Senhor Jesus. Essa oração que Deus quer que você comece. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a oração de Ana, irmãos. Aqui é quando Ana pede um filho. Aí no capítulo, o primeiro capítulo, né, versículo 10, ela diz: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Louvado seja Deus. Aleluia. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, um homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que coisa linda. Ana, ela passou uma vida chorando, sendo ali amargurada, pedindo um filho. Ela tinha o desejo de ter um filho. Ela tinha o desejo de dar ao seu esposo um filho. Mas no dia em que Ana, aleluia, ela oferece, ela faz um voto e oferece o filho para o Senhor, a oração dela foi atendida. Ela vai ser o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos, essa palavra. A palavra vai dizer que ela chorou com amargura de alma. E ela fez ali um voto ao Senhor.
A nossa oração ela tem que ser direcionada com o reino. Aleluia. Aleluia. O que tem, irmão, muitas das vezes acontecido é que a nossa oração ela está muito nesse estereótipo aqui, ó. Mundo, terra. Né? E o Senhor quer uma oração, ó, direcionada para o céu. Direcionada ali com o reino, conectada com o reino. Louvado seja Deus. É tremendo. Aleluia, Deus. Isso é tremendo, irmãos. Porque quando a tua oração ela se resume só em pedidos e respostas, né? Como é muitas das vezes, como eu falei aqui, a gente ora, pede algo para Deus e a gente fica ali questionando, né? Cadê? Quando é que vem? Né? Por que ainda não veio? Não é mesmo? Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando, irmãos, nós oramos nesse sentido, o diabo ele vem e muda o nosso foco. Né? Ele muda o foco das nossas orações, de relacionamento com Deus, aleluia, para resultados. Porque essa oração você só quer ter resultados, coisas aqui, materiais. Então o inimigo ele muda o foco da tua oração. Quando a tua oração tem que ser direcionada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E isso tem acontecido muito nos nossos dias, né? Infelizmente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós perdemos, irmãos, a essência da oração. Porque a oração, ela não é... O foco da nossa oração ela não tem que ser em pedidos e resultados. A nossa oração é relacionamento com Deus. Porque na medida em que você cresce, em que nós crescemos em conhecimento de Deus, você se fortalece. Quando o seu foco, o foco da sua oração é em conhecer a Deus, o diabo bate em retirada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele perde as forças. Aí ele vê, não, aquele dali não dá, porque eu não tenho como mexer naquela estrutura. Eu não tenho como fazer nada ali. Porque ele não está focado nas coisas materiais, e sim nas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você foca a sua oração em pedido e resultado, o diabo não tem resposta. Faça sobre sua vida. E quando você não é atendido, você começa a perguntar por quê, né? Ou seja, quando a tua oração é baseada em fatos, né? Em resultados. E você começa a perguntar por quê. Mas quando você conhece a Deus, você não pergunta mais por quê. Porque você sabe dizer, né? Porque você sabe orar pedindo para que Ele cumpra na sua vida, na minha vida, os seus desígnios, a sua vontade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu me recordo também da oração de Daniel. Daniel, quando ele orou, ele fez uma oração linda, é tremendo, né? A gente lê o texto aqui da oração de Daniel, Daniel 9. Vem falar dessa oração maravilhosa. E essa palavra, irmãos, ela vem nos dizer que no primeiro dia que Daniel orou, a oração dele foi ouvida. Né? Louvado seja Deus. Aleluia. No primeiro dia que ele fez aquela oração, Deus respondeu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo 17. Daniel 9. Glória a Deus. Ele fala, agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário, assolado, faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa assolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face,
fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Que coisa linda essa oração, né? Uma oração de humildade, aonde ele, em todo o tempo aqui a gente vai ver, irmãos, Daniel pedindo perdão por ele e pela cidade, pelo povo. Aleluia. Que coisa tremenda, né? Quando a passagem que nós lemos ali em Lucas 11, né, onde o Senhor nos ensina a orar, ele fala: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Louvado seja Deus. É muito importante, viu, irmãos? É essencial que nós, quando formos fazer a nossa oração, nós temos que estar com o nosso coração livre, limpo, sem mágoa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém cometeu algo contra ti, né? Muitas das vezes acontece a gente estar tão magoado com alguém e aquela pessoa não nos procura para pedir perdão. Mas se você sente a necessidade, procure e peça perdão. Louvado seja Deus. Porque a oração, se você não está ali, se você tem algo contra teu irmão, a tua oração também não é recebida. Né? Louvado seja o nome do Senhor. É muito importante que você esteja ali sempre com essa, tenha sempre essa atitude, né, de pedir perdão. E o perdão é algo maravilhoso, é algo divino. Quando você consegue liberar perdão para alguém, é como se você se libertasse de uma prisão. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E Deus, ele não age, irmãos, quando você está com o teu coração, né, amargurado, entristecido com alguém, ou você fez algo para alguém que você não tem a capacidade, a humildade de pedir perdão, né? De se arrepender por aquilo que você fez, aquilo que você disse. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o crente que tem uma comunhão com Deus é diferente a vida dele, né? E todo o seu proceder é diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Você conhece um homem, uma mulher de Deus que tem comunhão com Deus, na forma dele andar, na forma dele falar, né? Louvado seja o nome do Senhor, na forma que ele se dirige às pessoas. Você reconhece Deus através da vida desse irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa palavra de Daniel, irmãos, Daniel não recebeu. Embora Deus enviou a resposta no mesmo momento que ele fez aquela oração, Daniel ele não recebeu. Mas Daniel também não questionou a Deus. Ele continuou orando. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fica aqui 21 dias orando. Né? Louvado seja Deus. Até que quando o anjo desce, ali com a resposta. Né? Louvado seja o nome do Senhor. É tremendo o nosso Deus, irmãos. E aquele anjo, quando descia com a resposta da oração, aleluia, ele foi impedido ali, né, nos ares, por potestades malignas, né, que estavam impedindo. Quantas das vezes nós estamos orando por uma situação e parece que as portas estão travadas, parece que as portas estão fechadas. Muitas das vezes você está orando e nada acontece, você não está vendo acontecer. Mas saiba que Deus está agindo, aleluia. Que no momento que você orou, Deus ouviu a tua oração. Deus enviou a resposta. Irmãos, por isso, a necessidade de nós estarmos todos os dias orando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque enquanto, aleluia, a tua resposta está vindo, o inimigo está lutando, está batalhando para que ela não te alcance. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o crente, ele persevera, ele não desanima, ele não desiste, porque ele sabe que quem garante a vitória é o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Grande, tremendo é o Senhor. Eu falei, hoje eu não demoro, porque como eu já falei, não tive assim muito tempo para estar estudando.
Louvado seja Deus. Mas Deus colocou essa palavra em meu coração, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Para que nós venhamos aprender a orar com Cristo. Né? Aleluia. Como Cristo ensinou ali os seus apóstolos. Como Cristo ensinou ali os seus discípulos. Né? E assim foi passado adiante. Que nós venhamos aprender com Ele. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, hoje no início da oração aqui, no início do culto, né, na oração, a oração hoje foi maravilhosa, gente. Aleluia! Deus é bom. Eu falava essa semana para uma irmã, eu estou num propósito de oração com uma irmã. E aí nós estamos todos os dias orando e jejuando. Ela está jejuando mais do que eu. Mas nós estamos no propósito. E nós estamos orando. Louvado seja o nome do Senhor. E é tão bom, irmãos. E quando chega o dia, o horário, você já está ali apontada, né? E é tão gostoso quando você sabe que tem alguém orando contigo. É, louvado seja Deus. E a força que você recebe, e a vontade, cada dia você quer orar mais um pouquinho. É muito bom, gente. É bom demais. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava aqui orando hoje de manhã, agora à noite, e eu falava, viu, pastora? Eu sentia aqui uma presença muito forte do Espírito Santo de Deus nesse altar hoje, enquanto a gente orava. Louvado seja Deus. Estava um fogo tão gostoso que parecia que a igreja estava lotada. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu comecei a orar e eu falava, Senhor, eu creio que até o término desta campanha, ou no final desta campanha, Senhor, muitos aqui vão estar, Senhor, te oferecendo cultos de ações de graça. Oh, coisa linda. Eu tenho certeza, irmãos, que veio de Deus. Essa oração foi feita pelo Espírito Santo. Porque eu tenho certeza na vitória, na resposta que o Senhor desce nessa noite, neste lugar. Porque hoje é o primeiro dia da campanha. A oração que tu fizeste aqui, o propósito que você colocou, assim como Ana, que a Ana entrou em oração e fez um voto a Deus. Eu creio que o Senhor vai enviar a resposta como Ele enviou a Daniel. Louvado seja Deus. E até o término desta campanha eu creio, pela fé eu vejo irmãos aqui contando testemunho de bênçãos alcançadas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero participar dos cultos na casa dos meus irmãos. Em agradecimento do Senhor pela bênção, pela vitória. Irmãos, isso aqui é tremendo, vocês não têm ideia. Como é algo de Deus, é tremendo. É o tema desta campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Engrandecido é Deus. O tema da campanha que vem nos dizer lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Não é isso, irmãos? Louvado seja Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia! Não tem mais nada para ser dito aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi tudo dito aqui. Aleluia, Jesus! Tem que ter humildade. Glória a Deus! Você entra na presença do Senhor com humildade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, louvado seja Deus, e orar, louvado seja o nome do Senhor, e buscar a face do Senhor, se convertendo dos seus maus caminhos, né? Porque para entrarmos na presença do Senhor, nós temos que estar de bem com todos. Nós temos que entrar convertidos. É resposta do que você quer? É resposta do céu que você quer? Então se aplique neste versículo, irmãos. Tu vai ver coisas tremendas acontecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz: se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, o Senhor ouvirá dos céus. Louvado seja Deus. O Senhor perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Louvado seja o nome do Senhor.
quer ser sarado. Louvado seja Deus. Quer ser perdoado. Quer ser abençoado. Aleluia. Perdoe. Ande direitinho na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Se humilhe, né? Louvado seja Deus. Deus não quer você se humilhando para ninguém não, mas Deus quer você com humildade na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Peço perdão, meus irmãos, por alguma falha, por algum erro. Mas vamos continuar, queridos, na presença do Senhor, buscando a sua face. O nosso Deus, Ele é tremendo. Nunca houve tempo mais apropriado para estarmos na busca com Deus. Hoje eu estava me recordando, irmãos, da época que começou a pandemia, né? Algo assim surreal. Nenhum de nós nunca tinha passado por isso. Há relatos de que a cada 100 anos acontece uma situação dessa, né? Uma peste dessa que vem e mata bastante gente. Mas nós não tínhamos alcançado, né? E foi algo assim novo, diferente, que veio assim devastador, né? Mas nunca houve um tempo como esse para a igreja estar em busca, né? E eu comecei a me lembrar que era tantos vídeos que a gente via, o povo na rua, clamando, nas portas dos hospitais, faziam aquele grupo, né, de crentes ali, iam para a rua louvar. E eu nunca vi um clamor tão grande. Mas cessou a praga, deu uma acalmada, cessou também a oração. Irmãos, nosso Deus não é Deus de momento. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, né, nós estamos sossegados, como eu coloquei, sugeri aquele versículo, né, para colocar no nosso cartazinho do nosso culto. Levantai-vos, ó mulheres, que estáis tão sossegadas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes Deus precisa dar um chacoalhão na gente, porque às vezes a gente está tão acomodado porque está tudo tão bom, né? Louvado seja Deus. Eu não quero que os irmãos estejam passando em prova, não, irmãos. Mas não é só na prova que a gente busca a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que buscar Deus em todo o tempo. Aleluia. Né? Deus é o Deus que cuida de nós em todo o tempo também. Ele está conosco todo o tempo. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos fortes, quando nós estamos alegres, quando nós estamos tristes, todo o tempo o Senhor está conosco. Todo o tempo Ele nos ensina. Todo o tempo Ele segura em nossas mãos. Então, nesse tempo também nós temos que estar buscando a Ele na alegria. Quando nós estamos passando pela luta, não só quando está passando pela luta, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos esquecer de orar. A oração, irmãos, é aquilo que nos move. Todos os dias tem que ter oração, se não de manhã, se não à tarde, mas à noite, e de preferência que seja de manhã, de tarde e de noite, como se fosse uma medicação necessária. Sem ela, sem aquela medicação, a gente morre ou fica muito doente. A oração ela tem que ser esse remédio. Se o médico te receitou 3 vezes ao dia, você também ora 3 vezes ao dia. Né? Louvado seja Deus. Como Daniel, 3 vezes orava. Né? 3 vezes ao dia ele orava. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica assim, tá, irmãos? Vamos orar. Na dificuldade, na abundância, vamos estar orando, crendo, sabendo que o nosso Deus, Ele cuida de tudo. Aleluia! Aleluia. Vamos também aprender a colocar na mão dEle. Aleluia. E a esperar dEle a resposta para as nossas orações. Saber esperar, não questionando. Mas quando quiser perguntar, pergunta para quê? Né? Porque com certeza Deus tem um objetivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que os próximos que virão aí, os pregadores, vão estar afiados, né?
Louvado seja o nome do Senhor. Ser o primeiro a pregar é muito ruim, viu, irmãos? Porque você tem uma imensidão ali, ó, de referências e te confunde às vezes, né? E aí quando você é o último, você já foi eliminando. Essa aqui já foi, essa aqui também não. Aí você já tem um foco, né? Então é muito complicado. Mas eu tenho certeza, assim como Deus falou comigo, me ensinou mais um pouquinho essa noite, Deus também falou com você, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero passar a oportunidade para a pastora. Creio que ela vai estar aí.